em Provérbios, capítulo 12, o verso 25. Provérbios, no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 12, verso 25. Provérbios, capítulo 12, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra bondosa o anima. Olha só, essa é na versão NVI. Vamos dar uma olhada na versão Almeida. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vou ler de novo. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento especial que estamos aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome, para aprender mais a tua palavra, mas também, Senhor, para ser confortado através da tua palavra, ser confrontado também, Senhor, mas sim, Senhor, com o propósito de que nós possamos diminuir e o Senhor crescer em nossas vidas, com o propósito, Senhor, que o teu nome em nossas vidas venha a ser glorificado, Senhor. Nos ajuda com isso, Senhor. Abre, Senhor, as nossas mentes nessa manhã para receber daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, com alegria, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai falar sobre ansiedade, um tema que quase todo mundo passa por ela, né? Você já se sentiu ansioso? Muitas vezes, né? Você sabia que os nossos irmãos do passado, como Davi, como o próprio Elias, como o próprio Paulo e Silas, eles sofriam com isso? Eles sofriam com ansiedade? E a gente vai ver isso. O Cleiton leu agora um salmo de número 7, e na metade do salmo, Davi fala que, Senhor, me humilhe, me quebre, né? Mostre a minha vergonha e lance ao pó. Olha só a expressão de um profeta, Davi. O que ele está dizendo ali? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não tenho nada. Me humilha. Mas por que ele está sentindo isso? Provavelmente porque ele está passando por alguma aflição muito grande. Senão ele não ia falar aquilo, né? Quem está muito bem vai dizer assim: Senhor, me humilha. Você não vai dizer. E a gente percebe que no decorrer de toda a história das Escrituras, a gente vê esse tema sempre sendo vivido no meio dos nossos irmãos. Mas a ansiedade, ela nada mais é do que um dos maiores grandes males do século XXI, dos grandes males modernos. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo, não é verdade? Antecipa o sofrimento e vive hoje os problemas de amanhã. Ela tem um problema amanhã, mas ela já vive o problema hoje, e amanhã ela vai ter que viver de novo esse problema. E amanhã de novo, e consequentemente assim, muitas das vezes nós criticamos expectativas, muitas vezes nós criamos expectativas que fantasiam uma realidade difícil de acontecer. O que gera frustração hoje é que mais de 75% das nossas preocupações e ansiedades, elas não acontecem. O que quer dizer? Que mais da metade da tua ansiedade, tuas preocupações, tua agitação, ela não acontece. Ela não acontece. Ela não acontece, mas a gente fica ansioso, fica pensando, se preocupa. Aquele velho exemplo. Olha só. Você já parou numa situação assim? Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para a gente tentar entender esse assunto. Por exemplo, você está no teu trabalho e o teu chefe diz assim: amanhã a gente precisa conversar muito sério, né?
Ou o teu pastor diz: ei, dona Eva, precisamos conversar. Ou um jovem, uma criança, quando o pai ou a mãe fala: a gente precisa conversar. Qual que é a primeira impressão que nos causa? Não é uma ansiedade? O que eu fiz? O que aconteceu? A gente não começa a se preocupar e rever aquilo que a gente fez? Não é verdade? Pô, mas o que eu fiz para o meu pai, o meu pastor, meu amigo, o meu chefe, meu irmão, meu marido, minha esposa, a me chamarem para conversar? Eu sei, posso dizer que a gente passa por isso. Eu às vezes falo: Corine, a gente precisa conversar. Não, já não, fala agora. Corine, nós precisamos conversar quando chegar em casa. Não, já vai adiantando. Uma ansiedade, uma preocupação: será que eu fiz alguma coisa? E muitas das vezes você vai lá, o teu chefe te chama: Isabel, vem cá, senta, vamos conversar. Não, só queria dizer que o teu trabalho foi muito bom e queria te dar os parabéns. Dona Eva, eu queria conversar contigo e te dar um presente pelo trabalho que tem desenvolvido na igreja. Não é verdade? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e muitas delas não acontecem. E às vezes só porque dizer assim: eu vou conversar contigo, eu quero conversar, eu já... coração velho vai a 1000 por hora. E a Bíblia nos ensina a ter tranquilidade em relação a isso. Jesus nos ensina isso. E essas preocupações, elas de fato fazem parte da nossa natureza humana pecaminosa. E felizmente ela faz. A preocupação é um mal do nosso presente hoje. E existem 2 tipos de ansiedades que eu queria mencionar aqui, talvez existe mais, depois vocês podem tirar do pleito, mas a ansiedade positiva, ela é gerada por sonhos, expectativa de coisas boas que possam ocorrer, como, por exemplo, uma festa, uma mudança, uma aquisição de bem. Uma característica da ansiedade positiva é que não queremos parar de pensar no que estamos no que estamos esperando. Só que isso também gera um cansaço e sobrecarrega as nossas emoções. Por exemplo, você sonhou que vai, você vai ganhar um carro, uma casa, uma herança, e daí você fica sonhando com aquilo. Não tem nada mal de você ter uma expectativa boa naquilo, mas o problema é quando essa espera gera um cansaço e sobrecarrega as suas emoções. Você precisa ter um equilíbrio. E tem também a ansiedade negativa, que é gerada pelo medo de que algo ruim aconteça. Como, por exemplo, o resultado de um exame. Você vai fazer um exame lá, um exame de saúde, ou qualquer coisa, você fica com medo, você fica preocupado, meu Deus, o que vai acontecer? Ou notícias de alguém que está distante, ou não conseguir pelo menos arcar com as suas contas no mês. Ansiedade negativa se caracteriza por uma luta mental para não pensar no problema. Mas nem todos conseguem se controlar ou distrair diante da tensão. Por isso vem o estresse. E a gente se incomoda, fica sobrecarregado, fica ansioso. Alguns descontam ansiedades em pecados, como glutonaria, bebida. E isso não é certo. A gente sabe que todas as coisas não são lícitas. O chocolate é lícito para o crente, mas nem todas as coisas lhe convêm quando você faz com uma atitude pecaminosa, de comer muito, ou até mesmo a bebida, o vinho. Ele é lícito para os cristãos, mas em grande quantidade não convém. Então as pessoas acabam depositando esse estresse, essa ansiedade, às vezes em jogos, em computador, em rede social, em tudo que o mundo tem aí para oferecer. E quando eles estão no abismo das suas emoções, eles vão orar. Porque eles já tentaram o chocolate, o vinho, o videogame e a internet. Agora eu vou pensar em Deus. Normalmente a gente tem essa tendência nisso. Normalmente quando nós estamos ansiosos, normalmente quando nós estamos com uma certa
ansiedade, preocupação, a nossa primeira reação é: Senhor, eu vou me ajoelhar e vou descansar em Ti? É ou não? O certo, mas a prática não é. Isso que é triste no nosso tempo. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos agir como crentes no nosso lar. Nós precisamos agir como crentes em outros lugares que nós estivermos. E o tempo é um fator agravante da ansiedade. Sabe por quê? Porque vivemos cronometrado por compromissos. Não é verdade? A gente precisa, tal horário está lá, tal aqui, e tu já cronograma a tua vida porque você precisa fazer tudo aquilo. Mas só que a gente precisa aprender que fomos criados para a eternidade. Alguém pode abrir Eclesiastes no Antigo Testamento? Ou se o Cleito puder abrir aí, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha só o que diz. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pelo quê? Eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. O que Deus fez. Deus nos criou para a eternidade. Fomos criados para ser eterno. Porque o que a gente vai passar amanhã, Deus já fez. O dia de amanhã já pertence a Deus, não é verdade? A gente não entende nas Escrituras que ela fala assim, que o amanhã pertence a quem? A você? A que você vai resolver amanhã as coisas? A Deus. E Deus, ele não é soberano? Ele não é onisciente? Ele não é onipotente? Ele já não sabe o que vai acontecer amanhã? Então fica tranquilo. Fica tranquilo, se tu morrer, acontecer alguma coisa, tu vai para a glória. Eu já fui, abrindo aspas aqui, só descontraindo um pouco, eu já fui num velório de uma irmã, que normalmente tu vai no velório, era um velório de crente, né? Se tu vai no velório, normalmente é aquela tristeza e tudo mais, né? Mas eu fui num velório tão diferente que as pessoas estavam louvando, literalmente louvando com violão, porque ela estava indo encontrar o Salvador. Porque ela entendia, e o povo entendia, que ela nasceu para a eternidade. E é isso que nós cristãos nascemos, para a eternidade. Precisamos aprender isso, né? Aqui nós somos passageiros e tudo que fazemos é finito. Bota aí, Cleiton, para nós o verso 14 e 15 do Eclesiastes. Olha só, verso 14: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz porque os homens o temem. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Olha só, tudo que a gente faz é finito, é limitado. Deus é infinito, Ele é sem fim, mas nós, o que fizemos é finito, não é infinito. Por isso que nós somos ilimitados. Se entendemos que tudo tem o seu tempo determinado e não há tempo para o propósito debaixo do céu, e há tempo para o propósito, coloque para nós o verso 1 de Eclesiastes 3. Se a gente conseguir entender que há tempo para todas as coisas, nós vamos conseguir viver melhor. Olha só, para tudo que há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se a gente lançar a nossa confiança no Senhor, nós vamos viver melhor. Vocês sabiam disso? E meus irmãos, é um ato tão simples. Quando você crê em Jesus Cristo, não é uma forma natural, você pega e, nossa, eu passei a crer, eu não consigo mais deixar de não crer, eu creio em Jesus Cristo. Quando você se batiza, você toma uma decisão de ser um discípulo de Jesus, seguir a Jesus Cristo. E quando a gente está ansioso, por que a gente não relembra desses momentos? Quando a gente está preocupado, e a gente precisa entender para que a gente consiga
viver uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, uma vida melhor, né? Vocês sabiam que a preocupação, a ansiedade, mulheres e homens, gera ruga, gera tantos males para a nossa vida, tem gastado tanto com renil, que não precisa, é só confiar no Senhor, é só confiar no Senhor. As preocupações, as ansiedades nos levam ao fundo do poço, e você tem um Deus soberano que te diz assim: meu filho, confia em mim, que deixa que eu faça as coisas, não se preocupa, confia no Senhor. E se a gente entender que tudo já está preparado debaixo do céu, a gente tem uma vida muito melhor. E a gente vai refletir em algumas orientações bíblicas sobre a ansiedade. Abra comigo Mateus capítulo 6. Olha só o que Jesus fala aí. Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Eu vou lendo aqui. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus falando no Sermão do Monte. Observem, meus filhos, as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha só, Jesus falando, se as aves do céu, elas não semeiam, nem plantam, ou seja, elas não trabalham, a não ser para montar um ninhozinho, mas em relação ao alimento, elas não vão lá semear, vou semear um pé de maçã, aqui que eu gosto de maçã, de laranja, não vai fazer isso. Por quê? Porque é o Senhor que cuida. E nós não temos mais valor que os animais. Nós não somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então fique tranquilo. Jesus vai cuidar da gente. E por que Jesus falou isso? Porque Ele conhece e conhecia e sempre vai conhecer o coração do homem. E por isso Ele falou sobre a ansiedade. Ele poderia tratar de muitos assuntos práticos e reais, mas foi ao profundo da alma das pessoas onde está seu maior sofrimento. E é isso onde está o nosso maior sofrimento, na ansiedade, na preocupação. Nesse Sermão do Monte, o Mestre ensinou algumas razões para vencer. Como vimos no verso 25, a vida é melhor do que tudo o que precisamos e não podemos deixar de viver por causa de coisas e situações difíceis. A gente não precisa deixar de viver porque nós precisamos confiar no Senhor. No verso 26 podemos observar o cuidado de Deus com cada detalhe da natureza e ter a certeza que também cuida de nós, porque temos também um grande valor para Deus. Imagina, eu queria que alguém levantasse a mão aqui, quem já ficou sem, literalmente, não estou falando por dificuldade financeira ou dificuldade naquilo que você deseja comer, mas alguém aqui ficou sem vestes ou sem comida? Alguma vez na vida? A gente já passou por situação financeira difícil, alimentação, limitação, com certeza. Mas alguma vez Deus te deixou literalmente sem nenhuma comida ou sem nenhuma veste? Levanta a mão. Não tem, por quê? Ele cuida de você. Se Ele cuida das aves, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida, e muitas das vezes nossas preocupações estão nisso também. Nisso, hoje muito preocupado com as coisas do mundo, os status, as preocupações, e às vezes a gente se preocupa. Isso é uma falha que eu às vezes tenho, e de me preocupar com o que o outro vai pensar. Isso é uma falha, uma ansiedade, é um senso de auto-reconhecimento. E Jesus nos fala, confia em mim, as coisas estão tudo, né? Deixa que eu faço, apenas me adore, me ame e viva. E no verso 27 a gente vê
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Existem coisas que não podemos mudar. Está determinado. Então precisamos conformar até conseguir uma solução. Porque a ansiedade só piora a situação. Ela só piora. Ela te deixa mais tenso. É aquele exemplo que a gente usou. Né? A gente tem um compromisso daqui uma hora e a gente já, né, fica, será que vai dar? Né? Tem uma consulta daqui uma hora com o cliente, e é um cliente bom, tem que mostrar um imóvel para alguém, né? Botar um pneuzinho, se ajeitar, um perfuminho, vou lá, tudo, e às vezes é uma bênção, né? Ou às vezes é um livramento, e é assim que a vida acontece. Se a gente fica ansioso, a gente só piora a situação. Vai me dizer, desde a época de escola, desde qualquer situação, quando você tinha uma prova ou alguma coisa do tipo, você ficava ansioso, preocupado, né, para tirar nota. E quando você ia ansioso, qual que era o resultado? Era pior, porque a ansiedade nos confunde. Mas quando tu ia tranquilo e confiante, e aí? Não é melhor? Não é mais tranquilo? Não tem uma certeza de que as coisas vão dar certo? É assim, a ansiedade piora a nossa situação. A ansiedade nos deixa, infelizmente, vulneráveis às nossas emoções. Isso não é legal. Isso é um mal que acontece não no meio da igreja do Senhor, mas sim em todo o povo do Senhor. E há uma preocupação muito grande com isso, e o Senhor não gosta disso. Olha só o que ele fala ainda no verso 28 até o 30. Porque vocês se preocupam com roupas, e Jesus está falando isso no Sermão do Monte. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Imagina Jesus chegasse assim, está preocupado se tu vai comprar a tua roupinha? Olha ali os lírios, meu irmão, olha ali, eles crescem, florescem e eles não tecem. Eu que dou o crescimento, e ele é simplesmente uma planta, e você que é meu filho, você acha que eu não vou cuidar de você? Mas a gente, com o coração ansioso, preocupado e preocupado. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Olha só, quantas vezes Jesus citou essa última frasinha, homens de pequena fé? Porque as pessoas queriam viver com o Senhor, mas tinham uma certa dificuldade de confiar em sua vida. E nós não podemos deixar que as coisas externas venham atrapalhar o nosso interior. Isso é uma preocupação, pois tudo é perecível, mas a fé é inabalável. Você já chegou, já conheceu alguém muito humilde, às vezes normalmente uma senhora, um senhor de muita sabedoria, e você senta com ele ou com ela, e eles têm uma humildade incrível, que às vezes você até se envergonha da roupa que você está, e às vezes ele é muito mais, tem muito mais condições do que você. Eu já me sentei com pessoas assim, que você senta, você percebe a humildade, a fé, a confiança no Senhor, e às vezes ali numa preocupação nossa, terrena, para apresentar alguma coisa. E a ansiedade, isso vai gerando em nós. Só que, de fato, a ansiedade ela é perecível, ela acaba, ela tem tempo, ela é um pecado, ela é limitada, ela não é infinita, ela é finita. Mas a fé é inabalável. A fé é na esperança de Jesus Cristo. A confiança no Senhor, ela não pode ser destruída, porque ela está firmada em Jesus Cristo. Então a gente percebe que no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, a gente tem uma grande tendência em nos preocupar com coisas terrenas. Isso também o Senhor não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Olha só, mais um ensino de Jesus no verso 31 e 32.
Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32. Pois se os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Olha só, os pagãos correm atrás. Os meus filhos não precisam correr. Eu estou falando de não trabalhar, eu não aprendi da missão segunda-feira. Estou falando no sentido de se preocupar com isso. O que vou comer, o que eu vou vestir. Precisamos desapegar das coisas do mundo, que são passageiras, e crer que Deus conhece todas as nossas necessidades. Como a gente falou antes, a gente não se lembra porque a gente nunca passou por necessidade. Imagina sendo o filho do Senhor, um salvo. Jesus jamais vai deixar você passar por necessidade. E para caminharmos para o final, verso 33, diz assim ainda: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A condição para ser bem sucedido, sabe o que é? É que o Senhor Deus esteja em primeiro lugar. Você quer ser bem sucedido? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus na sua vida em primeiro lugar. Em nossas vidas precisa estar primeira coisa Deus. Então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Rapidinho, quero ler um salmo aqui para vocês. O Leite vai chegar lá ainda no Salmo 37, mas enquanto não chegamos, olha só, Salmo 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo. Então, se a gente quer ser bem sucedido, a gente precisa ter a confiança do Senhor, buscar primeiro as coisas dos céus. Às vezes, aquilo que desejamos tanto, Deus não permite que tenhamos, justamente para não perdermos a fé nele. Porque se nós temos tudo que a gente quer, a gente não vai conseguir adorar a Deus. E não vai conseguir ter uma adoração sincera. O que o próprio Jesus fala? É mais fácil um camelo passar um fiozinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a ansiedade em si engloba uma necessidade terrena para nos deixarmos satisfeitos naquilo que desejamos ou nos preocupamos. Mas a questão aqui é que para a gente ser pessoas felizes, pessoas alegres, sem ansiedade, sem preocupação, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Verso 34, se puder voltar lá, Cleito, para a gente. Mateus capítulo 6, verso 34, que Jesus finaliza o Sermão do Monte com uma frase, com um versículo tão lindo, olha só. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O problema de amanhã deve ser deixado para amanhã. Você tem que pagar uma conta amanhã, vai vencer a parcela de alguma coisa, paga amanhã. Se preocupa amanhã. Não adianta sofrer de uma forma antecipada. Isso nos gera encargos emocionais. Jesus também enfrentou essas situações naturais da vida. Aprendeu a lidar com o tempo, Jesus. Jesus foi criança, Jesus foi homem. Ele aprendeu a lidar com o tempo, com o clima, com o trabalho, sentiu fome, frio, enfrentou tudo o que nós, seres humanos, vivemos. E foi ele tentado em todas as coisas, Hebreus 4:15, a nossa semelhança, mas porém sem pecado. Tudo o que a gente passa, às vezes vai dizer assim, não,
Que assim, você está falando uma situação porque você não vive o que eu vivo. Você também não vive o que eu vivo. Não é? A gente às vezes tem aquela justificativa, está falando lá sobre ansiedade, mas é fácil falar. Claro que é. Mas a prática dessas orientações do Senhor, ela deve estar rigorosamente em nossa vida. Porque cada um passa por certas dificuldades, e a Bíblia fala assim, que ninguém vai ter um fardo maior que não possa suportar. Se está passando por dificuldade, glória a Deus. Se está tudo bem, glória a Deus também. Aprenda a ter o equilíbrio, aprenda a ser equilibrado, aprenda a confiar no Senhor. Jesus passou por todas essas situações, mas porém ele não pecou. Isso mostra que Jesus sabia de tudo que ele estava falando. E eu te pergunto, nesse momento você está ansioso? Nesse momento, tá? Alguém está? Nesse momento alguém está ansioso? Não? Nem momento? Por quê? Porque você está buscando ao Senhor nesse momento. Você está adorando, você está orando, você está ouvindo a palavra do Senhor. Porque isso tira a nossa ansiedade. Isso tira, talvez, na hora que terminar a nossa reunião, a gente sair ali para fora, chegar lá embaixo e vamos pensar, né? Mas quando a gente está conectado com Deus, a gente não pensa nessa questão. A não ser que a mente esteja bem complicada e não consiga cultuar a Deus, né? Mas às vezes a gente vive ansioso. E Jesus quer nos ajudar a vencer a ansiedade. Ele diz assim, meus filhos, hoje eu quero ajudar. Quero que vocês ouçam as minhas palavras. E até sugiro aos irmãos que leiam Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Principalmente quando gerar aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele agito, não sei o que resolver. Leia Mateus 6 e lembra do que Jesus falou. E eu quero caminhar para o final dizendo que a oração é o remédio para a ansiedade. A oração, a comunhão é o remédio. Abra comigo Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 7. O que a Bíblia fala aqui? O que Paulo está falando? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a gente vive ansioso? Porque se a Bíblia, Paulo, Jesus, nos fala, não fique ansioso. Não fique, porque eu vou cuidar de vocês. Resumidamente é isso. Mas os efeitos de um comprimido ou calmante, eles são passageiros, não é verdade? Se você está ansioso, você toma uns fluoxetina, Rivotril, sei lá o que toma, mas faz um coquetel lá e na hora maracujá, chá, qual é aquele chá lá? É da doce? Cidreira, toma aquele chá, às vezes, estou ansioso, você quer tomar um chá. A primeira coisa que a pessoa faz é tomar um chá, mas ela não vai orar. A primeira coisa que ela faz é, vou tomar um chazinho, vou tomar um remedinho, e querendo dar um remédio é uma droga. É uma droga, não uma droga ilícita, mas é uma droga lícita. Ele é uma droga. Eu uma vez, quando eu fiz meu estágio no Serene, eu nunca me esqueço de jovens de 16, 17 anos, claro que ali eles estavam com dificuldade com álcool, drogas e tal, viciados, né? E meninos de 15, 16 anos, um dia eu substituí um enfermeiro lá, que eles precisavam fazer um curso de capacitação, eu dava 2, 3 daqueles remédios, esses Rivotril, fluoxetina, para um menino de 15 anos, 3, e ele tomava de manhã, de tarde e à noite, porque senão não aguentava.
Olha o nível de ansiedade que o ser humano chega. Muitas das vezes nós não estamos internados, mas estamos dependentes em casa de circunstâncias. Isso é um perigo. Isso não é um perigo. Não estou falando aqui que você não deve tomar um remédio se o teu médico te deu uma receita. Estou falando que deve. Não estou falando nesse sentido. Só estou falando que primeira coisa a gente precisa se lembrar do Senhor. Porque o calmante, eles são passageiros. E logo exige uma continuidade de tratamento. Não é verdade, Cleiton? E o que Paulo fala ali no verso 6? Não andeis o quê? Só assim, ó, não ande ansioso. Fora que Jesus falou tudo aqui no Sermão do Monte. Não se preocupe com as coisas, porque eu que cuido. Se os pássaros não semeiam e eu dou alimento. Não é verdade? Mas a gente ansioso, preocupado. Por quê? Por coisa alguma, mas em tudo por orações e súplicas e com a ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Entre no quarto e clame a Deus. Por isso a Bíblia nos ensina um remédio permanente. Ela é como uma vacina para a ansiedade. Não é da Covid, mas é como uma vacina. É algo que resolve. Né? Muitas das vezes quando nós estamos de certa forma doentes, a gente vai lá, toma remédio, faz tratamento, vai para o médico, manda para casa, usar os remédios, e se não resolve, a gente vai para o hospital, internado e é na veia, não é? É uma vacina às vezes. Como estamos passando por um momento pandêmico, os estudiosos, os cientistas nos dizem que a vacina, ela salva as nossas vidas, não é verdade? Elas evitam o vírus. Agora eu vou te falar, a oração vai te vacinar muito bem. Ela vai ser algo permanente para a tua ansiedade. Se você rigorosamente passar por um momento de ansiedade e ir a Deus em oração, você vai conseguir ter tranquilidade. E a oração é um remédio de Deus para a ansiedade. Viver em oração, apresentando a Deus tudo que nos incomoda, traz uma segurança maior do que está nos protegendo, como alguém maior, como Deus. Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. O Espírito habita em nós. Olha só, Deus nos deixou o Espírito e o Espírito habita em seus filhos. Ele está aqui e Ele está nos falando nessa manhã para não andarmos ansiosos. Vários homens de Deus sofrem com ansiedade, como falei antes, Davi, com grandes problemas familiares que Davi teve. Daniel na cova dos leões. Imagina você numa cova de leão, você ia ficar tranquilo? Não ia, né? Não ia. Ou Jonas no ventre de um peixe, imagina. Imagina você estar no ventre de um peixe. Ou Paulo e Silas na prisão. Todos esses amenizaram o seu sofrimento com o quê? Oração e súplica. Salmos a gente vai ler e reler, e você vai ver salmista Davi clamando por perdão, por oração, para que Deus quebre, para que Deus venha me disciplinar. Hoje nós cantamos essa música oração, Senhor, vem me disciplinar. E é assim que Deus quer fazer em nós, nos disciplinar, porque Ele nos ama. Se Deus nos traz uma mensagem de correção, de dizer assim, meu povo, vamos cuidar com isso, é porque Ele ama. Que pai que não disciplina o filho, e o pai que disciplina porque ama. E Jesus nos ama, por isso que Ele nos leva a refletir. E agora eu digo uma coisa para vocês. Cleito, abre 2 Coríntios 5,17 para nós. Se você tem medo do passado, Deus perdoa seus pecados e te faz uma nova criatura. Olha só. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e que surgiram coisas novas. Então, se você está preocupado com o teu passado, se você vive ansioso por causa do teu passado, o que Paulo diz aqui em Coríntios? Portanto, se alguém está em Cristo,
Agora reflete, você está em Cristo? Estamos. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Por que eu vou ficar me preocupando com o passado? Ou trazendo isso de uma forma que me deixa ansioso? Não podemos ser assim. Jesus fala, eu perdoo todos os seus pecados e te faço nova criatura. E se for algo do presente, atual da sua vida, abra Mateus 28:19. Você tem que entender que Jesus está com você. Se for algo presente, Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós, nesse momento, estamos com a nossa vida atual, saibamos que Jesus ele está conosco. E Ele quer que a gente faça o quê? Vão e façam discípulos. Vão me servir. Vão me servir. Vão fazer as coisas que eu os ordenei. Mas se a gente ainda tem medo do futuro, pessoas mais velhas às vezes ficam preocupadas se um filho vai cuidar, se vai morar no asilo, ou se eu vou ter alguém comigo ou não, ou se eu vou me casar ou não, ou se eu vou ter um filho ou não, ou se eu vou estudar numa faculdade boa ou não, ou se eu vou ter um emprego no futuro que eu desejo ou não. E o que a gente pode ter é somente crer no Eterno e saber que Ele nos guardará. Hebreus 13:8, olha só o que diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje, para sempre. Se Ele nos prometeu tudo o que está nas Escrituras, Ele não vai mudar. Ele não vai. Então, Jesus Ele era ontem, hoje Ele é o mesmo, e para sempre será o mesmo. Então você pode orar a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Então você pode pedir proteção a Deus para o presente. E você pode entregar o seu futuro nas mãos do Senhor. Então se a ansiedade que causa em teu coração vem do passado, lembre-se que você foi feito uma nova criatura e você foi perdoado. E se for algo do presente, ainda podemos lembrar do versículo que o próprio Jesus fala, que está diante do Pai como advogado fiel para clamar pelos seus pecados. Pelos seus pecados. Então nós não temos nada que nos prenda e nos afaste do Senhor. É nós mesmos que criamos, muitas das vezes, por sermos homens e mulheres de pequena fé. O melhor remédio para a ansiedade é a oração. É a oração. Não tente resolver o que só Deus pode fazer. Nunca. Nunca tente resolver alguma situação somente aquilo que Deus pode fazer. Quem é que te dá o fôlego de vida? Quem é que te dá o trabalho? Quem é que te dá o alimento? Quem é que te dá todas as coisas? É você mesmo? Porque eu fui lá trabalhar, porque eu sou digno disso, porque eu trabalhei e mereço isso. Se fosse assim, muito corrupto não estaria tão bem financeiramente. Muito pastor charlatão, andando de carrão, tendo mansão, tudo com ângulo e vivendo bem. Como recentemente conversei com um rapaz que fazia parte dessas igrejas neopentecostais grandes, e ele passou lá por 20 anos, e o pastor dele, tinha muito, no caso a Universal, tinha muito essa questão de dízimo, oferta. A gente sabe que o dízimo e oferta é uma obrigação nossa. O 10% é o mínimo. 10% é o mínimo. Tem gente que vive com 10% e dá 90%. Mas porque ama o Senhor, ama a obra do Senhor. 10% é o mínimo do que nós podemos oferecer ao nosso Deus. E ele me contando uma certa situação de que ele estava sendo obreiro dessa igreja e eles enviavam dinheiro para certa conta. E como a igreja e o sistema é muito grande, está espalhado no Brasil inteiro,
um irmão começou a investigar a vida do pastor e foram descobrir que o pastor tinha apartamentos em Miami avaliados mais de 15 bilhões de dólares. Compras assim. Ou seja, se a gente está falando sobre ansiedade, preocupação, se a gente está falando sobre coisas que às vezes a gente se preocupa, a gente pode descansar, porque até mesmo esses que fazem o errado, eles prestarão contas diante do Senhor. E nós também prestaremos contas diante do Senhor. Por isso que a gente não precisa tentar resolver o que só Deus pode fazer. O que já está prometido vai acontecer. O amanhã pertence ao Senhor. Não se preocupe com as coisas que irão acontecer, o que a gente vai ver. A gente ora ao Senhor, clama, porque é o nosso combustível, é o nosso relacionamento com Deus, mas todas as coisas já estão determinadas por Ele. Ele é eterno. O mundo, as coisas, tudo que vai acontecer está na mão de Deus. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Você sabe, o pastor Jonas Madureira, ele sempre fala assim: quando você se sentir ansioso ou preocupado, ou sentindo que tu está pecando muito, lembra de Pedro, né? Porque Pedro, Jesus falava: Pedro, você vai... O que Jesus falava nos evangelhos? Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Jamais, Senhor, eu jamais o negarei. Eu sou teu apóstolo, eu jamais. E Jesus calmamente: Pedro, você vai me negar. Não, eu não vou. Pedro, você vai me negar. Não, pois antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ou quando vieram buscar Jesus para ser preso antes de ir à cruz, que o próprio Jesus fala: Pedro, não aponte a faca a ninguém se os soldados virem. O que Pedro faz? Corta a orelha do soldado. Então, se você está ansioso, lembra de Pedro. Olha a transformação que Pedro aconteceu. Porque antes, ele vivendo com Jesus pessoalmente, caminhando com o Senhor, ele já tinha esses vacilos. Mas olha o que ele fala depois em sua carta: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha só. Ou até na Almeida: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só. Então não fique ansioso. Pedro entendeu que não precisava ficar ansioso, porque tudo a gente pode clamar a Deus e Ele nos trará o socorro. A palavra de Deus nos mostra que podemos ter ansiedade ou um anelo por buscar a presença de Deus. Como filhos de Deus, devemos ter saudades da presença do Pai Celestial. Muitas das vezes, tem alguns cânticos que falam, eu quero voltar ao primeiro amor. Porque no início do nosso relacionamento com Deus, parece que a coisa é mais íntegra, parece que o negócio é mais anelado. E depois vai passando os dias, passando as coisas, e a gente tem tendência a se preocupar com as coisas do mundo. Mas o Senhor nos fala essa manhã: busque o Pai Celestial e tenha saudade dele. A presença de Deus traz segurança e anula todos os efeitos da nossa ansiedade. Vocês sabiam disso? Que se a gente está na presença de Deus, a gente não fica ansioso. Interessante, né? Momentos que a gente está com Deus, você está lá louvando a Deus na sua casa. Tem gente que gosta de ouvir música alta, escutando um hino, uma música bonita. Você não está ansioso. Ou quando você acorda, ora, faz seu devocional, quando você está num momento de leitura de um livro, você está lá tranquilo, porque você está se relacionando com Deus. Ou quando você está orando, você está se relacionando com Deus. Mas quando acaba aquilo, a gente precisa praticar. Então, por isso que eu encorajo os irmãos para refletir um pouco sobre as nossas ansiedades e o que está nos deixando ansioso. Você tem orado por essa ansiedade? Se você está ansioso em determinado assunto, você já orou quantas vezes por tal assunto?
E como você se sente depois de orar? Esperançoso ou mais desanimado? O amanhã pertence a Deus, mas o presente Ele deu a nós. Em vez de olhar somente para os problemas, contemple a fé no Deus do impossível. Deus do impossível, aquele que pode realizar coisas impossíveis. Certamente a presença de Deus te traz uma segurança para vencer a ansiedade. Entregue todas as suas preocupações nas mãos do Senhor Jesus, que Ele acalmará os nossos corações. Não vou dizer que Ele fará, porque talvez as nossas ansiedades não sejam a vontade dEle. Mas entregue as tuas preocupações nas mãos do Senhor, que Ele te trará o consolo. E sendo dentro da vontade dEle, no tempo certo, como Eclesiastes 3:1 fala, há tempo para todas as coisas. E a gente nunca passa um fardo maior daquilo que a gente pode suportar. Porque Deus conhece cada coraçãozinho que está aqui. Seja ele com fé mínima, seja ele com uma fé média, seja ele com uma fé máxima. Deus conhece cada coração. E por isso que Ele entregou o Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Porque Ele sabia que teria pessoas que confiariam no Senhor. E Ele nos chama essa manhã para confiar, para ter esperança nele, para ter tranquilidade, para tirar a ansiedade, porque a ansiedade nos afasta da adoração a Deus. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Que a gente reflita muito sobre isso, para que a gente tenha paz, que a gente não fique ansioso, tente realmente, se esforce com isso, saia daqui confiando no Senhor, saia alegre, saia feliz. Está passando por dificuldade, mas glorifique a Deus, porque o coração ansioso deprime o homem, mas há uma boa palavra bondosa no animo. Olha só, sabe, Salomão fala isso, coração ansioso deprime o homem. Olha para uma pessoa que está vivendo por ansiedade, ela está deprimida, mas uma boa palavra o anima. E essa boa palavra, meus irmãos, é que Jesus cuida de nós. Essa boa palavra é que Jesus morreu para nos salvar. Essa boa palavra que Jesus fala, não se preocupe com amanhã, porque os pássaros não semeiam nem ceifam, mas eu cuido deles. E vocês acham que eu não cuidarei de vós? Ele cuida, Ele nos ama. Então que nossas preocupações a gente possa levar ao pé da cruz e buscar o consolo de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Se o Cleiton puder arrumar um louvor em teus braços, em sequência a gente encerra.